bom dia a todos, um bom dia a todas. Quero saudar aqui a todos os deputados, a deputada Socorro, saudar aqui e dar as boas-vindas, né, para o secretário de Planejamento, Fabrício Marques, e também o secretário da Fazenda do Estado, o secretário Wilson de Paula. Sejam muito bem-vindos. Vou passar aqui para apreciação dos colegas deputados a ata da última reunião extraordinária da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação, realizada no dia 26 de junho de 2024. Coloco para discussão, não tendo quem queira discutir, coloco para votação, aprovado por unanimidade. Coloco também para votação e apreciação dos colegas a ata da reunião extraordinária conjunta das comissões de Constituição, Legislação e Justiça, Finanças e Orçamento e Tributação, Administração Pública e Meio Ambiente, Sustentabilidade e Proteção Animal, realizada no dia 17 de julho de 2024. Coloco para apreciação, não tendo quem queira discutir, coloco para votação, aprovado por unanimidade. A Comissão de Finanças e Orçamento recebeu um ofício do deputado Heriberto Filho, que é relator do projeto de lei ordinária 2089, de autoria do Poder Executivo da governadora. Eu passo a palavra para o deputado Heriberto, para que ele possa fazer, né, o pedido de esclarecimentos e os questionamentos aos secretários Wilson e Fabrício. Se algum deputado também queira contribuir com os questionamentos, em seguida faz, e aí a gente passa para os secretários poderem esclarecer. A palavra do deputado Heriberto. Bom dia, presidente. Bem-vindo e bom dia, nobres secretários. Agradecer a disponibilidade dos dois de sempre, de estar aqui presente à casa, sempre que demandados, inclusive para, mesmo quando à distância, via telefone, via WhatsApp, estarem sempre à disposição para que a gente possa estar discutindo, principalmente assuntos voltados para o nosso Pernambuco. Dar bom dia também a todos que estão aqui presentes, aos que nos assistem. O projeto de lei número 2089, ele prevê um empréstimo via BNDES, previsto para o programa Sertão Vivo, e um pedaço previsto para a infraestrutura. Primariamente, a gente gostaria de saber em que seria investidos 400 milhões que estão previstos para a infraestrutura, que não está discriminado no projeto de lei. A gente sabe que para dar entrada no banco do BNDES é preciso apresentar uma carta de apresentação, e diante do alto juros, diante de tanta coisa que a gente ainda vai questionar aqui, a gente gostaria de saber o motivo da gente estar contraindo esse empréstimo, se realmente é válido para o povo pernambucano a gente estar assumindo essa despesa. Mas, era bom o microfone. Acho que não está pegando. Está quebrado. Eita, Feitosa. Com a palavra agora o deputado Coronel Alberto Feitosa. Está sem o outro microfone, Feitosa. Então vamos aqui mesmo. Não, e tem uma coisa que nos chamou muita atenção. Nós estamos contraindo esses empréstimos pagando o dobro de juros do Estado do Ceará. O Estado do Ceará, em julho de 2024, obteve aval para 2 financiamentos com o BNDES, somando cerca de 1,2 bilhão, pela metade do custo TLP mais 1,4, obtido por Pernambuco, TLP mais 2,79. Então, isso também nos causou muita estranheza. Vai dar um total aí quase de 13%. Quando a gente botar IPCA, mais esses juros. E também com uma carência aí de 48 meses. Só vai ser pago isso a partir de 2028. Então, isso nos chamou a atenção aí, por isso a vinda dos queridos mesmo, viu? Mas
A gente também gosta muito do povo de Pernambuco. Mais algum deputado? Essa é a dinâmica, presidente. Primeiro a gente faz as perguntas e depois eles respondem todas Eu uma a pensei uma. isso, deputado, para a gente poder otimizar o tempo. E também, se quiser depois mais algum esclarecimento. Certo. Tem mais uma questão. No projeto, no âmbito da iniciativa do Sertão Vivo, está prevista a liberação de 47,1 milhões de forma não reembolsável, ou seja, é uma doação do BNDES que está sendo feito para o governo do estado de Pernambuco. E a gente gostaria de saber qual seria a destinação desses 47 milhões no âmbito do projeto. Pronto. Mais algum questionamento? Não? Vou passar primeiro para o secretário Fabrício e depois o secretário Wilson. Acho que aqui também tá funcionando aqui? Tá, né? Tá, esse tá, é porque o outro aqui. Bom dia a todos e a todas. Um bom dia especial, deputada Débora, que preside essa comissão. Dizer, né, me sinto super bem acolhido aqui pela Assembleia todas as vezes que venho. É um momento super especial de fazer um debate técnico e também apresentar à sociedade os projetos que a gente tem trabalhado no governo do Estado, né? Desde o início do governo da governadora Raquel Lira, a gente tem trabalhado na captação de recursos como uma fonte importante para enfrentar o desafio da infraestrutura aqui em Pernambuco, né? Pernambuco passou por um período longo de baixo investimento e a gente sabe que isso decorre de dois grandes fatores. Um foi a crise econômica muito grave que se abateu no país e Pernambuco de forma muito dramática a partir de 2015. Isso afetou muito fortemente as finanças do Estado e também um período em que a gente teve uma escassez muito grande para captar recursos também. Os estados tiveram, nesse período de 2015 a 2022, uma política deliberada do governo federal, muita dificuldade de captar empréstimo, em especial estados que tinham crises fiscais e não tinham CAPAG. Então, Pernambuco foi penalizado nesse período. Inclusive, isso reflete hoje no próprio endividamento do Estado. Para quem não sabe, Pernambuco é um dos estados que tem hoje uma das menores dívidas públicas em relação a seu orçamento e, dentro da composição das dívidas públicas estaduais, Pernambuco deve hoje aproximadamente 1% da dívida de todos os estados juntos. Quando a gente olha a dívida dos 27 estados da federação, a depender do critério que a gente estabelece, ali é uma dívida em torno de entre 900 bilhões a 1 trilhão, e Pernambuco deve ali 9 bilhões, então deve 1%. Então, o Estado, por qualquer viés que a gente olha, é um Estado com endividamento baixo, proporcionalmente sua receita e na composição do país. E quando a gente compara, inclusive, os limites estabelecidos pelo Senado Federal, que é um limite de 200% da receita, Pernambuco deve em torno de 30% da sua receita, né? Oscila aí em torno de 30% da sua receita. Um sexto do que a legislação permitiria. Ou, dito de outra forma, a gente tem aí uma dívida de aproximadamente 10 bilhões, quando o limite máximo seria 70. Então, por todos os viés aí, a gente tem uma dívida baixa, em especial por causa desse período de 10 anos em que a gente teve uma situação fiscal delicada e com pouca margem por parte do governo federal de autorizar a captação de recursos. Isso mudou a partir de 2023, né, em parte porque a gente também teve ano 2023 uma CAPAG. Ano passado essa casa autorizou e a gente teve o sucesso com a liderança da governadora de captar todo o volume de recursos que essa casa autorizou, assinado esses contratos. E é importante enfatizar, eu fui colocado na última reunião, o Estado capta e está investindo pelo modelo de financiamento no Brasil. O ideal é que a gente faça as captações e essas liberações. Esses projetos são projetos, muitos deles com desembolsos que passam de um ano civil, 2, 3 anos, e você está lastreando ali esses projetos. Então, nós estamos captando os 3,4 ano passado e esse valor está lastreando projetos que serão executados ali por 2, 3 anos. Parte a gente executou ano passado, parte está sendo executada esse ano, e parte a gente ainda vai executar daqueles 3,4 bi, naturalmente, projetos que foram licitados ou estão aptos à licitação agora nesse segundo semestre, eles vão garantir aí
esses investimentos, o desembolso daquele 3,4 irão ocorrer naturalmente até o final do governo, lastreando os projetos que foram já licitados, lançados ou em licitação que serão feitos agora. Isso é um pouco do panorama geral. Em relação ao caso específico, que foi colocado aqui, respondendo ao deputado Heriberto Filho, até tinha preparado, te falei contigo na sexta, que ele ia responder formalmente, mas como a comissão foi hoje, eu achei melhor trazer até para responder aqui diretamente. Primeiro que o BNDES ele tem a mesma taxa de juros padrão para estados que têm garantia da União, ou seja, estados que têm CAPAG A e B, e tem o mesmo padrão de taxa de juros para quem não tem garantia da União. Então, o Ceará contraiu, no ano passado, como foi colocado aqui, 2 operações com o BNDES, ele seguiu o padrão de quem tem CAPAG. Basicamente, os estados que têm CAPAG, isso para qualquer banco, eles hoje tomam uma taxa de juros que a gente chama de DI, que é depósitos, né, interbancários, ou simplificadamente é a Selic, mais um spread bancário, mais uma taxa ali bancária. Normalmente, hoje, a gente tem tomado empréstimo, e Pernambuco tomou com o Banco do Brasil, com a Caixa e o BNDES, é a mesma coisa, a gente tem o ofício do BNDES. Normalmente, a gente toma taxa de juros Selic com um acréscimo de 10% sobre a Selic. Então, se a Selic está em 10%, a gente toma, quem tem garantia da União, toma a 11%. 10, se está a 11, toma 12,1. É 10% de spread. A gente tomou isso ano passado com a Caixa Econômica, com o Banco do Brasil. E o próprio BNDES, quando formalizou a oferta de nos emprestar os 252 milhões para o Sertão Vivo, mais 400 milhões para a infraestrutura, ele diz exatamente a mesma coisa. É Selic, para quem tem garantia da União, é Selic mais uma taxa de 10% da Selic, ou seja, um spread bancário. E quem não tem garantias da União, essa taxa efetivamente, ao invés de ser 1% acima da Selic, é 2%. Então, grosso modo, quem tem CAPAG hoje toma taxa de juros de Selic mais 1, quem não tem, toma Selic mais 2. Então, como a Selic está hoje em 10,75, mas a expectativa a partir do ano que vem é que ela se estabilize em 10%, grosso modo quem tem CAPAG vai pagar 11%, 10 mais 1, quem não tem vai pagar 12%. Então, a diferença é de 10%, de 11% ao ano para 12% ao ano. Mas isso, inclusive, eu queria colocar que é uma taxa de juros que está dentro do limite padrão autorizado pela própria STN. A STN tem uma portaria que ela tem um teto de juros que os estados podem pagar com garantia da União. E o BNDES apresentou uma taxa de juros abaixo do limite permitido para a garantia da União. Então, isso está enquadrado dentro da garantia da União. Não é diferente do que o Estado já fez no passado. O Estado já tomou outros empréstimos, historicamente, sem garantias da União e pagou uma taxa de juros 1% maior que a taxa de juros de quem tem. Mas que, inclusive, nós também, apesar de não ser uma taxa acima ou demasiadamente acima da taxa com garantia, 1%, está dentro do limite da STN. A gente, inclusive, tem um outro projeto que também está sendo apreciado por essa casa, que é a adesão ao PEF, que nos permitiria, inclusive, mesmo sendo CAPAG C, receber a garantia da União e, ao invés de pagar 12% ao ano, pagar 11% ao ano. Né? 1% a menor, tendo adesão ao PEF. Então, colocar aqui, acho que pelo que a gente trouxe aqui, que, em forma resumida, a taxa de juros do BNDES é uma taxa de juros dentro do limite pactuado com o governo federal, dentro da taxa, limite máximo de taxa de juros, e, efetivamente, ela por não termos garantia, ligeiramente acima dos estados que têm garantia ou do próprio estado de Pernambuco pelos empréstimos que a gente contraiu ano passado. Então, essa é a primeira resposta ao questionamento do deputado Heriberto, em relação ao primeiro ponto. Sobre o segundo ponto, deputado, em relação à doação dos 47 milhões, na realidade, Pernambuco participou de um edital nacional com outros estados do Nordeste, foi classificado em primeiro lugar nesse recurso do Sertão Vivo, exatamente pela gravidade da situação aqui do estado, com um valor total da operação de 299 milhões, sendo 47 milhões de recursos do FIDA, que é uma fundação, que é um órgão da ONU, não é nem do BNDES a doação, é uma composição do FIDA com o BNDES, que está fazendo a doação de 47 milhões para o Estado, e o Estado está contraindo junto ao BNDES a diferença, 252 milhões. Então, esse 47 ele se compõe com 252 para financiar o projeto como um todo. Né? O projeto
Sertão Vivo. Então, ele não tem uma destinação específica, ele se compõe, junto com os 252 milhões de empréstimo, 47 com 252, dá 299, para financiar o projeto Sertão Vivo. Vou ler muito rapidamente aqui um pouco do projeto, só para deixar claro aí para quem eventualmente não tenha se aprofundado no tema. Então, o projeto Raízes Resilientes é resultado da adesão ao edital de seleção pública proposta pelo BNDES, publicada pelo BNDES, com componentes e atividades bem definidas e voltadas para reduzir o impacto da mudança climática e aumentar a resiliência da população afetada no semiárido do Nordeste brasileiro. Mais especificamente, serão apoiados agricultores familiares, incluindo comunidades tradicionais e povos indígenas, com a finalidade de reverter o declínio de produtividade causado pelo ciclo descendente da degradação do ecossistema. No caso, né, do nosso ecossistema aqui em Pernambuco. Adotando tecnologias para captação, armazenamento e reuso da água e estratégia de diversificação para fortalecer sua resiliência. Já a linha de crédito do BNDES, que é os outros 400 milhões, possui como objeto, também apresentando isso como objeto de financiamento a obras de infraestruturas essenciais ao desenvolvimento do Estado, dentre as quais, e nesse caso específico, o Estado vai exclusivamente utilizar esse recurso como uma das fontes de financiamento do arco metropolitano. Então, esses 400 milhões serão integralmente direcionados para financiar a parte do arco metropolitano que é contrapartida do governo do Estado. Então, essa é uma obra que, inclusive, já foi finalizado o projeto, esse projeto do arco metropolitano, finalizado recentemente. Está sendo trabalhado agora o edital de licitação e vai ser lançado agora no segundo semestre. E exatamente o meio do segundo semestre está dependendo de uma avaliação do governo federal. Como o governo federal no PAC tem como contrapartida fazer uma parte do arco metropolitano e o Estado outra, para que a gente consiga fazer essas duas obras de forma coordenada, o próprio governo federal está nesse momento analisando o nosso projeto para que a gente consiga dar aí o mais rapidamente possível a licitação, coloque na rua a licitação. Então, esse recurso, 400 milhões, serão investidos integralmente na obra do arco metropolitano. Eu acho que, de forma geral, a resposta é essa. Eu também aproveitei que já respondi ao deputado Roberto Feitosa sobre essa taxa. A gente pode enviar, inclusive, para cá, se necessário, um ofício com a própria resposta do BNDES, ou seja, o BNDES, de forma padronizada, ela indica qual é a taxa de juros para estados, não só para Pernambuco, mas para todo e qualquer estado. Ela tem uma taxa única para estados que têm garantia da União e para estados que não têm garantia da União. E ligeiramente é uma taxa 1% na prática, de forma muito simplificada, acima de que tem garantia, mas que, inclusive, se a gente tiver condições de aprovar o PEF e aderir ao PEF, a gente ainda vai conseguir, mesmo sem Capag, tomar a taxa de juros com garantia da União, que é o que a gente também pretende. Tá. Deputado Rodrigo Farias. Bom dia, senhora presidente, senhores deputados, imprensa. Agradecer mais uma vez aqui a presença dos secretários. É importante a presença para estar tirando algumas dúvidas, né, que surgiram aqui na última vinda de vocês. Uma dúvida que eu estava, quando foi que foi dada entrada nesse empréstimo do BNDES? Na realidade, esses empréstimos todos, a gente trabalha com o próprio banco, normalmente, antes de mandar a lei para cá, entre 6 a 8 meses. Então, assim, o BNDES, após janeiro, quando a gente virou o ano, eles estiveram conosco aqui, apresentamos toda a documentação, eles fizeram uma análise fiscal do Estado, independente da Capag, e eles foram um dos bancos, né, no caso específico do BNDES, que garantiu para a gente, ofertou essa capacidade de empréstimo mesmo com o Capag-C. Então, isso foi feito desde janeiro. Porque a informação que nos consta, né, que essa discussão da Capag-B, Capag-C, ela fica irrelevante na hora da avaliação do empréstimo, do pedido do empréstimo. O que as instituições financeiras analisam não é se você é Capag-C ou se você é Capag-B, mas se você atende aos pré-requisitos no momento, se você está na Capag-B ou na Capag-C. Por um exemplo, a nota da Capag sai em abril, mas se em maio você já tiver preenchendo os pré-requisitos
para virar Capag B, você já consegue obter aí empréstimo com os índices de Capag B, mesmo a STN ainda não ter dado a nota da Capag B. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que em junho saiu uma matéria aqui no Jornal do Comércio, onde o secretário fala que o Estado já possui os índices suficientes para ser classificado como Capag B. E a gente, nesse empréstimo, está pagando uns juros sobre uma taxa de juros, como disse o deputado Feitosa, com índices muito mais elevados do que se a gente tivesse segurado até junho. Porque em junho o Estado, dito na matéria, já tinha alcançado a capacidade de endividamento, a poupança corrente e a disponibilidade de caixa. Então, os dois questionamentos que eu queria fazer. Primeiro, qual é o real motivo do PEF? Porque o PEF, se você já alcançou os 3 índices, que é importante, que é avaliado, para saber qual é a taxa de juros que você pega do empréstimo, então você não precisaria da aprovação do PEF se você já atingiu o índice. E segundo, se vale a pena, né, pagar o Estado, a herança que vai deixar para o Estado de uma conta altíssima, quando a gente sabe, né, que esses empréstimos, quando em junho o Estado já tinha alcançado os 3 índices de ter Capag B, se a gente não conseguiria tirar um empréstimo com a taxa de juros mais baratas a partir de ter alcançado esse índice. E aqui eu queria fazer um registro que eu fiz na Comissão de Legislação e Justiça. Hoje nós fomos surpreendidos com a matéria no jornal, que eu achei de completo desrespeito com essa casa. Essa casa, esse projeto entrou aqui nessa casa, essa casa abriu um período extraordinário para poder acelerar a aprovação do projeto, se tem os prazos, se tem os ritos, e hoje nós somos surpreendidos com o governo do Estado ignorando todo o rito e todo o processo que é passado aqui na casa, ignorando esta casa, ignorando este poder. Uma ação de truculência, inclusive, e de desrespeito com nós, deputados, que fazemos essa casa, que temos o cuidado, né, de votar, e o governo aqui, né, nesse 1 ano e meio, aprovou todos os projetos que foram importantes para o governo do Estado. Essa casa ainda tinha o entendimento que precisava fazer uma discussão sobre esse projeto que tinha um impacto, inclusive, nas carreiras dos servidores e dos sindicatos, né, que aqui nos procuraram. E hoje nós amanhecemos com a notícia do jornal, e aqui repetiram, né, acabei de receber mais uma vez, falando, né, que o projeto foi enviado, que deram entrada antes do projeto ser aprovado. Eu acho que isso é muito perigoso para o processo de relação entre uma casa legislativa e o governo executivo. Né, eu queria fazer esse registro também e tirar essas dúvidas sobre essa questão, né, qual é efetivamente o motivo da aprovação do PEF, se o Estado hoje já tem os índices que compõem a Capag B. Secretário Wilson. Bom, inicialmente, bom dia a todos, bom dia à imprensa, servidores aqui da Assembleia, bom dia, deputada Débora, presidente, demais deputados parlamentares aqui presentes. Bem, eu vou iniciar com a matéria. Eu estive em Brasília na terça-feira, dia 30, numa conversa com a secretária da STN, que, por feliz coincidência, também trabalhou comigo lá em Brasília, foi secretária comigo lá, e temos uma relação muito boa. Estive lá para conversar sobre esse tema. Chamar a responsabilidade para nós. Essa orientação com relação à antecipação foi uma questão técnica, né, que foi um convencimento com a governadora para que a gente pudesse fazer essa antecipação. E o porquê disso? 2 motivos importantes.
Primeiro, nenhum desrespeito, deputado. Assim, foi uma iniciativa técnica, uma tentativa de melhorar a eficiência de conseguir esse objetivo. E qual é o principal objetivo do PEF? Reduzir essa taxa de juros. Da Secretaria de Fazenda, a competência está com o Fabrício, né, institucionalmente, com relação às operações de crédito, e eu de olho nos custos dessas operações. Então, trabalhamos junto nisso, preocupado também com a taxa. Buscamos aí o PEF no sentido da gente fazer essa redução, que nós pudéssemos fazer essa redução. Bom, nessa conversando com os técnicos, falou assim, por que vocês não antecipam o pedido? Porque o pedido é demorado na avaliação aqui. E nós estamos num processo, como também todos devem estar acompanhando, a STN está num processo de pleito salarial e há algumas ações dos servidores no sentido de buscar os seus pleitos junto ao governo federal. Então, há uma lentidão lá, essa lentidão foi colocada, inclusive também foi divulgado isso, então nós fizemos uma opção técnica de fazer a antecipação. Então, a questão foi essa. Número 2, nós assumimos um compromisso aqui na audiência pública de positivar as medidas. E a melhor forma, naquele momento que nós entendemos de positivar as medidas que nós adotaríamos, foi no ofício, porque o pedido no ofício, ele não muda. Quando você faz o pedido de adesão e lista o pedido, as medidas, aquilo ali não pode ser alterado. Então, a nossa intenção, já deixa as nossas escusas aqui de ter causado esse mal-estar aqui na nossa relação. O nosso objetivo era atender a audiência pública, de positivar aquelas medidas e deixar claro quais seriam as medidas que nós adotaríamos para o PEF. Essa foi a intenção, além de ganhar mais eficiência e tempo no processo. O pedido de adesão, ele não tem efeito algum sem o parlamento dar a sua autorização. Então, isso faz parte do rito de pedido de aprovação, seria inócuo qualquer pedido dessa natureza sem observar aqui as atribuições do parlamento. Então, queria deixar registrado isso e deixo aqui as nossas escusas nesse sentido. Não houve essa intenção. A gente sabe do aprimoramento que os projetos de leis têm sofrido aqui na Assembleia durante o período, durante todo esse período que viemos trabalhando juntos. Então, a intenção não foi essa. A intenção foi dar uma resposta à audiência pública e ganharmos aí uma eficiência no pedido, diante da segunda resposta que eu vou colocar aqui, que é a relação à CAPAG-C e à CAPAG-B. Assim, não existe possibilidade da PGFN atender um pedido de operação de crédito sem a CAPAG. Então, o banco pode vir, fazer a sua avaliação, mas o que determina a garantia da União é a CAPAG. Então, realmente, assim, no momento, quando olhamos para o PEF, nós estamos olhando para uma janela de oportunidade. O PEF só é concedido se você é CAPAG-C. CAPAG-C antes da publicação. Então, nós estamos otimizando as possibilidades de operação de crédito e aí, olhando para o PEF, sendo CAPAG-C e nos colocando prontos para tomar aquelas 3 medidas. 2 já estão tomadas pelo Estado já há algum tempo e mais uma que é a questão do leilão. Então, o PEF, na verdade, ele é um recurso, ele é um recurso paralelo ao da CAPAG. Então, isso aqui é uma disponibilidade, essa aqui é outra, e uma não conversa com a outra. Então, o PEF é uma oportunidade, são 3% da receita corrente líquida, enquanto o da CAPAG são 4% da receita corrente líquida. Então, é uma oportunidade que Pernambuco tem de fazer a captação dos dois em momentos e em situações diferentes. Muito importante, a operação do PEF é fundamental para olhar para a taxa de juros da operação com o BNDES. É fundamental que a gente alcance. Com relação à CAPAG, eu quero reiterar o trabalho que foi feito em 2023 por toda a equipe do governo e reiterar aqui que a CAPAG-B será uma realidade para Pernambuco e não será uma realidade transitória. Nós estamos trabalhando para que Pernambuco tenha uma CAPAG-B estruturada. Os números já foram disponibilizados, como foi publicado, e eu tive a oportunidade aqui, no primeiro semestre, de fazer essa mesma observação dos alcances que tivemos, do desempenho que tivemos em 2023 e reiterar que realmente teremos aí uma CAPAG-B estruturada
Pernambuco a partir de 2026. A publicação na STN, via de regra, ela se dá de final de outubro, novembro. Esse ano a gente está na dúvida em função do que está acontecendo lá internamente, mas a publicação é fundamental. Assim, temos os indicadores. Por que nós temos esses indicadores? Porque são os números de 2023. Esses números já foram publicados. A questão de avaliação é uma questão processual dentro da STN, que deságua ali em outubro na sua publicação. O importante é que nós estamos, nesse exato momento, a nossa fotografia é Capag-C, e essa Capag-C me dá a oportunidade do PEF. A oportunidade do PEF vai me proporcionar um pagamento de uma menor taxa de juros na operação do BNDES e outras que, eventualmente, a gente vier a captar para completar ali o nosso volume de 1.130 bilhões, né? 1.130 milhões. Enfim, reiterar aqui que o PEF é uma questão transitória, é uma questão curta, é um programa de equilíbrio, então nós temos outros compromissos com relação ao PEF, que é a questão da sustentabilidade fiscal. Então é nesse sentido que eu faço essas observações, reitero aí nossas escusas com relação ao movimento. Foi um movimento técnico, não foi um movimento político, foi um movimento conversado na STN e tentamos ali ser eficientes no sentido de alcançar o objetivo do PEF e reduzir os custos dos serviços da dívida para Pernambuco. Foi esse o objetivo, não tinha outro sentido nesse movimento. Posso acrescentar aqui uma informação adicional, acho que respondendo melhor até o funcionário que votou aqui, exatamente você fez uma pergunta, deputado Rodrigo, sobre a importância do PEF. Por que chegou agora, né? Porque na prática a gente já teve um histórico aqui em Pernambuco, em 2021, governo Paulo, que a STN conseguiu antecipar a avaliação à época. O Estado ficou com Capag-C por um período longo, quando o Estado ali fechou o ano e viu no balanço que tinha condições de, numa avaliação nova, voltar a Capag-B, o Estado conseguiu fazer um processo, entrar no governo federal e a avaliação, acho que em 21, saiu em junho. Então a gente trabalhou, o secretário Wilson trabalhou desde o primeiro momento com o envio das informações para que a gente tivesse avaliação no final de junho, era a previsão nossa, 30 de junho, reversão da Capag para B, e a gente tivesse aí condições de captar os recursos no segundo semestre. Mas o que aconteceu é que a gente está vivenciando lá no governo federal duas situações. Uma que o secretário já colocou em relação ao movimento interno dos servidores lá por melhoria salarial, então os processos não têm a mesma celeridade que vivenciou lá atrás. E o segundo foi que eles publicaram uma própria normativa lá que, antes de avaliar todo e qualquer estado, a prioridade número 1 neste momento são os municípios e o estado do Rio Grande do Sul, em decorrência da calamidade, e os estados que também têm um processo de reestruturação fiscal, como Rio de Janeiro, Minas e Goiás. Então, aquela expectativa nossa do processo finalizar, à luz do que a gente vivenciou aqui no estado de 2021 ou foi 21 ali com o governo federal, ela foi frustrada por causa dessa situação. Então, aí, a expectativa é que a avaliação ordinária nossa da Capag só saia, como naturalmente sai, no final de outubro. E foi por isso que a gente, logo ao ter essa posição do governo federal, a gente mandou para essa casa um projeto, no finalzinho de junho, vocês perceberem, o projeto do PEF, para que a gente tenha as mesmas condições, como se tivesse Capag A ou B, que a gente contraísse os empréstimos com o BNDES com uma condição melhor do que sem essa Capag, e até porque a gente percebeu que entre todas as políticas que o PEF permite, a gente já adota duas, e uma terceira política que, na nossa leitura, como a gente explicou na outra situação, ela traria instrumentos, inclusive, melhores para a gestão fiscal e financeira do Estado. Então, essa foi a importância. Então, a importância do PEF é a gente, como não teve a Capag antecipada, por esses motivos, a gente tem um efeito similar com o PEF. Deputado Rodrigo Farias. Só um comentário, secretário, se permita discordar do senhor, quando o senhor fala em positivar, eu acho que a melhor forma de positivar era fazer o que a gente fez hoje na Comissão de Justiça. Ter entrado num consenso, no diálogo junto dos deputados com o governo, ter feito uma emenda onde a garantia que os sindicatos queriam foi colocada dentro da emenda do deputado Silênio. Eu acho que essa teria sido a melhor forma, a maneira mais correta de a gente estar positivando e dando uma segurança aos sindicatos que tinham se colocado na audiência pública.
Só para dar uma... Acabei não abordando esse assunto. A razão é essa. Qual foi o receio, assim, e que ele ainda existe, né? Inclusive, a gente, observando ali o texto do ofício que foi encaminhado, ele teve também como base a emenda que tinha sido proposta. Só que o projeto de lei, ele tem um modelo. Eles têm que ter um modelo, tudo normatizado. Qual era o receio? A emenda trairia esse modelo a um ponto de nós não termos sucesso no deferimento? Esse era a questão. A gente fez a leitura da emenda agora há pouco, e ela realmente veio com um texto diferente, ela veio vedando e não indicando quais são, né? Então, a emenda realmente ela veio com um formato diferente e ficou essa receita. Agora, sem dúvida, positivar é isso. Durante a audiência pública, alguns deputados chegaram, então, vamos para a justificativa, de alguma forma isso tinha que chegar aqui. Foi nesse voluntarismo aí, nessa tentativa de colocar. Mas não tenho a menor dúvida que o aprimoramento legislativo é sempre o melhor caminho. Concordo com isso. Um ponto aí importante, acho que talvez o Wilson precisava colocar, é que o Wilson esteve lá na terça-feira, o próprio STN falou, não, entra já com pedido, já para protocolar, é o período que a gente já vai analisando, entrando na fila, mas que inclusive no próprio ofício da governadora, eu acho que a gente tinha que, acho que o Wilson colocou, a gente vai até mandar para cá, no próprio ofício da governadora, a gente reiterou lá que as medidas que o Estado já se compromete a adotar era exatamente aquela primeira emenda do texto. Então, o ofício da governadora, eu posso até muito brevemente ler o parágrafo final aqui, acho que era importante. Talvez a gente não tenha cometido aí um deslize, não ter comunicado aqui, eu acho que em relação a isso. Mas o ofício da governadora que foi enviado na semana passada, na quarta-feira, o Wilson esteve lá na terça, na quarta-feira, não, na própria terça-feira foi enviado, dia 30 de julho. Ela faz o pedido e, no final, ela coloca, por fim, esclarecemos que serão adotadas as medidas previstas no inciso 6, 7, 8, parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Complementar 159. Era exatamente o compromisso que a gente fez aqui naquela audiência pública, que era a emenda que tinha. Agora a emenda foi mudada, o formato da emenda foi revertido, mas a gente já colocou no próprio ofício da governadora, e um dos objetivos era reforçar o compromisso que a gente teve naquela audiência pública com os deputados e todos que participaram, que a governadora já explicitasse na adesão ao PFI. A gente enviou isso na dia 30, já para contar pelo esse acordo que foi feito com a STN, mas já é o contrário, foi respeitando essa casa, e esse ofício já contemplou, inclusive, qual é o compromisso que nós vamos adotar lá. Então, reforçando ali que a gente não vai sair daquele compromisso que a gente teve naquela última audiência aqui. Tá? Mais algum? Secretários, foi feito um levantamento na Secretaria do Tesouro Nacional sobre todas as operações de crédito entre o BNDES e todos os estados entre os anos de 2023 e os anos de 2024. E dos 16 financiamentos mapeados, a gente observou uma coisa que é bem alarmante, que é justamente o prazo de carência para o pagamento desses empréstimos. A gente observou que foi estabelecido o prazo de carência de 48 meses para que o Estado comece a arcar com a principal dívida. E a gente observou que essa carência só tem similar o Estado do Maranhão, que também tem uma taxa de juros bem alta, e o Estado do Pará, que tem 2 projetos também com a taxa de juros bem alta. A maioria das demais operações, eles possuem uma carência de apenas 12 meses. Então, o meu questionamento é se esse prazo elevado da carência tem alguma influência com o custo da operação, fazer com que essa taxa de juros seja tão alta. Não, na realidade, a carência ela só se aplica pelo período em que você vai pagar juros ou vai começar a pagar juros e amortização. Então, normalmente, por exemplo, as operações com o banco que nós tomamos ano passado, Banco do Brasil e Caixa, a carência era 1 ano. Então, o recurso ingressa a partir do primeiro mês, a gente já começa a pagar os juros da operação, e só a partir do 13º mês, 1 ano depois, que o Estado começa a pagar os juros e o principal, amortizar a dívida em si. O período de carência, o Estado só passa pagando os juros. O BNDES, ele
se a gente olhar o passado, os últimos 15 anos, ele vai ter períodos que a carência dele é 12 meses, tem período que ele pode mudar a política de crédito dele, passar a 24. Já chegou, inclusive, a períodos em que a carência do BNDES foi a 60 meses, e hoje a carência do BNDES para qualquer operação esse ano é a carência de 48 meses. Claro que o Estado pode optar em período menor, se quiser, de carência, mas a oferta dele, todos os estados que contraem usam o período máximo de carência. Então, se era 24 e passou a 48, o que mudou foi a política do banco. E não é que os 48 meses o Estado não vai pagar a dívida, ele vai pagar os juros da dívida por 48 meses, e a partir do mês 49, 49º mês, ele começa a pagar, além dos juros, começa também a amortizar. Então, essa comparação de um ano para o outro em relação a outros estados se deve exatamente a uma política do banco. O banco, que só emprestava com carência de 24, passou a partir desse ano, não só para Pernambuco, mas para todo e qualquer estado a ter carência de 48. E nós vamos pagando os 48, só depois começa a amortizar. Mais algum esclarecimento? O microfone está prestando já. Sileno. Bom dia, secretários. Bom dia, presidente, colegas deputados, deputada Socorro. Não, veja só, eu na verdade, eu não queria nem me aprofundar muito com relação aos projetos em si, né, que a gente está discutindo, mas fazer uma reflexão que talvez seja pertinente a gente pensar para frente, né, no que virá depois, deputada presidente. O que me preocupa é o seguinte: nós aprovamos de pronto, ano passado, o pedido da governadora de empréstimos. Certamente vamos aprovar novamente, né, esses novos pedidos. Mas o que, como diz o Matuto, o que me encabula, né, nessas proposições, Luciano, né, é a falta de clareza, não vai aí quando eu digo falta de clareza, não é uma crítica, é uma falta de clareza, não é uma fala crítica ao governo, até porque é um modus operandi, né, de vários governos, inclusive o governo Paulo, enfim, né, não vai aí, mas é para essa Casa Legislativa. A gente aprova sem saber exatamente o que é que está aprovando, sem saber exatamente o que vai, onde é que vai ser gasto, onde é que vai ser destinado, a gente não sabe exatamente os que aprovamos antes, né, qual é o grau de utilização desses recursos, né, e aí eu acho que isso poda bastante a prerrogativa fiscalizadora do Poder Legislativo, né, porque se a gente for trazer aqui para a vida pessoal, só para fazer uma analogia, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, se a gente vai tirar um consignado, né, a gente tem uma destinação, né, prevista, vai aplicar o recurso naquilo. Então, ou seja, eu acho que a gente tem que pensar uma forma, deputada Débora, de buscar, né, das próximas vezes e até acompanhar o que já está, e até também para acompanhar o que está em andamento, né, da gente ter propor aqui a essa casa, né, para que a gente tenha um acompanhamento, para que esse tipo de proposição venha junto com essas proposições exatamente o que é que se pretende fazer, né, não como forma de amarrar nada, a ideia não é essa, mas é que facilite a nossa capacidade de fiscalização. Né? Porque, por exemplo, e de colaboração. Né? Então, por exemplo, a gente foi dito aqui nessa casa que, por exemplo, se tem informação de que para que você obtenha qualquer tipo de financiamento junto ao BNDES, você envia anteriormente, né, uma carta consulta com os projetos definidos. Né? E a gente não sabe exatamente se é dessa forma, e se tem projetos definidos, quais são esses projetos? Eu acho que poderia vir para essa casa, né? Para que a sociedade soubesse, mais do que para essa casa, para que a sociedade saiba qual o objetivo disso. Porque dizer que é investimentos em infraestrutura, tudo bem, massa, né? Mas o que é que qual é o tipo de infraestrutura? Pernambuco é tão carente de investimentos em infraestrutura que eu acho que a sociedade tem o direito de saber, né? Não, vai ser em rodovias. Quais são as rodovias? Vai ser no Agreste, Sertão, na Mata? Né? Não, vai ser em barragens. Quais são as barragens? Não, vai ser em abastecimento d'água. Né? Quais são as prioridades de abastecimento d'água? Vai ser em saneamento? Então, enfim,
Não é o caso para essas proposições que estão aqui, mas serve de reflexão, presidente, para que a gente tenha, né, a partir das próximas iniciativas, a gente crie um regulamento, né, a proposta que faça é que a gente elabore um regulamento aqui nessa casa para que esses novos pedidos ou que os que já estão em execução, né, passem a vir acompanhados, né, desse tipo de transparência, vamos chamar assim, de transparência, para que a sociedade saiba exatamente, porque até porque o grande tomador desses empréstimos, na verdade, é a sociedade, né, que é quem vai pagar a conta no final. Então, eu acho que a gente nós não estamos sendo, nem o Poder Executivo tem sido claro com relação a isso, e nós estamos deixando passar também da forma como está vindo, e a sociedade vai continuar sem ter as informações, né, com relação a esses empréstimos. Então, essa é uma preocupação que eu tenho, e eu estou preparando aí, eu acho até, secretário, que a gente pode construir, a minha ideia é que a gente leve isso depois para você, essa proposta, para que a gente possa discutir juntos, né, que eu acho que é uma contribuição que a gente dá para o futuro, né, no sentido de garantir uma transparência e uma boa execução desses recursos. É isso aí. Pronto, então, não tendo mais nenhum esclarecimento, nenhuma consideração, só para encerrar, secretário Wilson e secretário Fabrício, e aí depois eles ficam dispensados, certo? Então, só agradecer, desejar um bom trabalho aqui para o parlamento e ficar à disposição. Qualquer outro esclarecimento, deputada e os deputados também diretamente, a gente está sempre à disposição. Obrigado por tudo. Fabrício. Também agradecer muito. Acho que é uma oportunidade, sempre a gente sai daqui com algumas reflexões. É um espaço muito oportuno, porque também a gente consegue tirar as dúvidas, muitas vezes é uma oportunidade para o povo, né, que também está acompanhando, a gente colocar a destinação. Eu acho que é muito válido, o deputado Sereno colocou, eventualmente, deputado, acho que de tempos em tempos, de forma organizada, a gente vem aqui prestar contas, inclusive, sobre isso. Na prática, os empréstimos que nós tomamos ano passado, foi aprovado, quando a Casa aprovou, a gente já informa os macro-eixos da destinação, né? O ideal é que, se além dos macro-eixos, a gente puder também avançar para apresentar, porque tem uma coisa da gestão, depois um pouco dessa locação do recurso, que não pode ser tão rígido nessas pactuações. Em relação ao banco, o BNDES, ele não avalia previamente o projeto, não. Ele só vai avaliar previamente o projeto que a gente vai alocar o recurso após a aprovação da lei. Ele só fez, de antemão, só uma avaliação fiscal mesmo. Fala, ó, mesmo sem garantia da União, a gente vai emprestar para vocês a taxa máxima, uma taxa abaixo da máxima que a STN permite. Então, é só depois da aprovação da lei que a gente vai ingressar no BNDES. Ele é um banco um pouquinho mais rígido do que os outros. Ele faz uma avaliação de impacto do projeto. Ele é, para a gente, para a gestão, até um pouco mais difícil, no caso do BNDES. Mas acho que ele atende bem. Inclusive, é o que a Casa colocou. Ou seja, ele faz uma avaliação se aquele projeto está sendo alocado, vai gerar os resultados sustentáveis. Então, eu acho que é uma oportunidade a gente vir aqui depois e apresentar, eventualmente, também essa prestação de conta. Deputado Celeno. Me permita, já está na despedida, mas só pegando um gancho aí na sua fala. Então, o senhor acha que seria oportuno, já com esse pensamento dessa transparência que a gente está falando aqui, se seria oportuno, nesse projeto de lei, por exemplo, específico do BNDES, se a gente colocasse uma emenda de que o que for apresentado ao BNDES seja remetido para essa casa, por exemplo? Acho que o que for... É porque tem que passar por uma aprovação dele, né? A gente vai colocar, a princípio, esse projeto, a governadora pactuou de ser do arco metropolitano. Aí eu acho que, assim, claro que o arco metropolitano, naturalmente, ele vai aprovar, porque é de alto impacto, vai passar. Mas, assim, o detalhe, vamos imaginar que se a gente colocasse um projeto de uma rodovia que tem baixo impacto econômico. Pode ser que nessa rodovia o BNDES falasse, não, esse para a gente não é importante financiar, importante é outro. Pensar, acho que a gente tem um compromisso aqui, a gente já está aprovado na outra lei, do compromisso de, ao fechar, acho que o projeto em si, a gente apresentar aqui a avaliação do próprio BNDES. Por que o BNDES está naquele caso? Tá? Agradecer aqui ao secretário Wilson, ao secretário Fabrício, deputado Autor do Herberto. convite, só queria agradecer mais uma vez a presença aqui dos secretários que vieram. É muito importante a gente poder debater,
Hoje mais cedo eu estava inclusive falando sobre a importância da gente também cumprir os prazos que estão estabelecidos. A gente tem que ter esse diálogo com os secretários para que a gente possa entender o projeto, para que a gente possa construir e também propor as nossas emendas. Então, queria dizer só essa importância e agradecer a disponibilidade e a presença dos dois. Muito obrigado. Obrigada, secretário. Wilson, secretário Fabrício, brigadeiro. Não, o Joãozinho só vai acompanhar eles. Ele volta. Wilson. Tchau, Beto, um abraço. Tá feito, um abraço. Tchau, tchau. Eu tô devendo, deixa acabar esse... Vou mandar um oi que você vai me lembrar. Hã? Pronto, então vamos passar a... Você está aqui, Filipinho? Vamos passar aqui a distribuição dos projetos que nós temos nessa sessão, e aí a gente passa em seguida para a discussão e depois para a distribuição das partes dos capítulos da LDO. Qual é a LDO dessa? Essa aqui? Está lá atrás? Marquei. Projeto de Lei Complementar número 2140, de autoria da Governadora do Estado, dispõe sobre a extinção de créditos tributários e não tributários. Está em regime de urgência. Deputado Rodrigo Farias. Projeto de Lei Complementar 2141, de autoria da Governadora do Estado, dispõe sobre a transação de créditos tributários e não tributários do Estado de Pernambuco. Deputada Socorro. Caramba, presidente. Sorteio, então, por favor. Então, sorteio. Bota aí, Felipinho. Não, bota só para isso mesmo. Deputado Henrique Queiroz Filho. Projeto de Lei Ordinário número 2093, de 2024, de autoria do deputado Gilmar Júnior, institui a política permanente de conscientização da profilaxia. Deputada Socorro. Projeto de Lei Ordinário número 2095, de autoria do deputado João Paulo Costa, que institui o Programa de Desenvolvimento do Setor Automotivo. Deputado Henrique Queiroz. Projeto de Lei Ordinário número 2097, de autoria do deputado Álvaro Porto, declara de utilidade pública o Ilê Axé, Alafim, Abomim, Obaçabá. É isso mesmo? Deputado Luciano Duque. Pronto, Projeto de Lei Ordinário número... Deputado de Lei Ordinário número 2098, de 2024, de autoria do deputado Gilmar Júnior. Institui o Programa Estadual de Cirurgias Capilares para pessoas vítimas de doenças graves e acidentes que resultam em perda capilar. Quem é o... Luciano, vou botar para você, Luciano Duque. Se fosse Luiz já fez transplante, já é? Projeto de Lei Ordinário número 2100, de autoria do deputado Abimael. Dispõe sobre a liberdade religiosa e a aplicação de sanções administrativas. Deputado Rodrigo Farias. Projeto de Lei Ordinário número 2103, de autoria do deputado Joel da Harpa. Cria o Programa Estadual de Incentivo. Deputado Heriberto. Projeto de Lei Ordinário número 2104, de autoria do deputado Mário Ricardo, obriga todas as escolas de ensino fundamental 2, médio profissionalizante de Pernambuco a disponibilizar aparelho desfibrilador. Deputado Sileno. Projeto de Lei Ordinário número 2109, de 2024, de autoria da deputada Gleide Ângela, altera a Lei 12.585, que cria regime especial de atendimento para fins de renda, emprego e qualificação. Deputado Coronel Alberto Feitosa. Projeto de Lei Ordinário número 2115, de autoria do deputado João Paulo Costa, institui a Política Estadual de Proteção de Direitos da Pessoa com Esclerose Tuberosa. Deputada Socorro.
Projeto de lei ordinário número 2116, de autoria do deputado João Paulo Costa, institui a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com síndrome de Leach. Deputado Henrique Queiroz. Projeto de lei ordinário número 2117, de autoria do deputado João Paulo Costa, institui a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com síndrome de Wolff-Parkinson-White. Deputado Luciano Duque. Projeto de lei ordinário. São tantas síndromes, tantas doenças. Você, às vezes, tem que trazer um profissional aqui para explicar para a gente o que é. Né? Tem coisa que você... porque tem coisa que você não... São tantas que você nem sabe. Né? Projeto de lei ordinário 2119, de autoria do deputado João Paulo Costa, institui a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com esclerose lateral amiotrófica. Pronto, deputado Rodrigo Farias. Eu pulei aqui. Então é outra síndrome. Projeto de lei ordinário número 2118, de autoria do deputado João Paulo Costa, institui a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com síndrome de Ehlers-Danlos. A minha assistente aqui, socorro. Deputado Heriberto. E ainda tem outra aqui. Projeto de lei ordinário número 2121, de autoria do deputado João Paulo Costa, institui a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com doença de Huntington. Deputada Socorro. E tem outra ainda. Projeto de lei ordinário número 2122, de autoria do deputado João Paulo Costa, institui a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com síndrome de Guillain-Barré. Deputado Sileno. Projeto de lei ordinário número 2123, de autoria do deputado João Paulo Costa, institui a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com síndrome de Turner. Deputado Feitosa. São muitas. Tem outra aqui. Projeto de lei ordinário número 2124, de autoria do deputado João Paulo Costa, institui, e são todas políticas estaduais, né? Política estadual de proteção dos direitos da pessoa com síndrome de... Socorro. Pronto, deputada Socorro. Projeto de lei ordinário número 2125, de autoria do deputado João Paulo Costa, institui a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com síndrome de Sotos. Deputada Socorro também. Projeto de lei ordinário 2128, de autoria do deputado Romero Albuquerque, obriga a instalação de equipamento denominado Boca de Lobo Inteligente nas novas bocas de lobo e nas revisadas da rede de drenagem de águas pluviais. Deputado Henrique. Acho que deve ser alguma coisa voltada para a Compesa, né? Projeto de lei ordinário número 2130 de 2024, de autoria do deputado João Paulo Costa, institui a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com síndrome de... Pronto, deputada Socorro. Eu acho que ele pegou todas as que... Foi, viu? Tá? Meu Deus. Projeto de lei ordinário número... Projeto de lei ordinário número 2136, de autoria da deputada Socorro Pimentel, que institui, no âmbito do Estado de Pernambuco, a política de atenção, diagnóstico e tratamento da atrofia muscular espinhal, AME, essa é mais conhecida. Deputado Luciano Duque. Projeto de lei ordinário número 2137, de autoria da deputada Socorro Pimentel, que dispõe sobre a política estadual de valorização da vida nas escolas públicas estaduais. Deputado Rodrigo Farias. Projeto de lei ordinária número 2142 de 2024, é o projeto de lei diretrizes orçamentárias de 2025, a distribuição, fica comigo a relatoria geral e daqui a pouco a gente faz a distribuição dos capítulos. Pronto, encerrado essa parte aqui, vamos passar, a gente passa logo para a distribuição dos capítulos, é melhor, né?
Sim, pronto. O cronograma de tramitação da Lei de Diretriz Orçamentária, ela ocorre dentro do mês de agosto. Então, vai ser bem apertado para a gente, porque, inclusive, a gente vai pegar aqui ainda 15 dias já de início de campanha eleitoral. O projeto, pelo cronograma, o projeto chegou aqui no dia 1º de agosto de 2024. Hoje, dia 6 de agosto, a gente vai fazer a distribuição dos capítulos e a designação dos subrelatores. Amanhã, no Diário Oficial, dia 7 de agosto, será publicado a publicação da designação dos subrelatores. No dia 13 de agosto, eu só conversei aqui com o Fabrício, ele só vai estar para me confirmar, mas provavelmente no dia 13 de agosto, na próxima semana, a gente vai ter a audiência pública sobre o projeto, com a apresentação do secretário Fabrício. Aquela apresentação que acontece na audiência pública. Mas ele ainda vai confirmar e eu aviso a vocês. Mas provavelmente é essa data aqui. O término do prazo para apresentação de emendas acontece no dia 16 de agosto de 2024, às 13 horas. A discussão e votação dos pareceres parciais da LDO no dia 20 de agosto de 2024. O Cincinnati está falando ali. No dia 20 de agosto de 2024. E a discussão e votação do parecer geral e do parecer de redação final, dia 27 de agosto de 2024. Certo? A gente vai colocar isso aqui depois para vocês verem. Certo? E agora vamos passar a distribuição dos capítulos. Senhora presidente, Vamos lá? fazer um apelo. Sim. Eu queria ser relator da mesma forma, dos mesmos capítulos que eu fui o ano passado. E poderia fazer isso para todos os outros. Por quê? Porque a gente já se apropriou daquilo ali. Já se articulou com quem tinha que se articular. O trabalho que a Assembleia fez foi bom. Deu protagonismo, a gente pôde colaborar. Então eu faria essa sugestão se todos os demais concordassem. Eu sou novato, mas acompanho. A gente, sorteio. Não, porque a gente tem a oportunidade também. Socorro chegou depois. Não, aí ela Eu acho que é passar hoje. Heriberto. Não, mas é porque esse não é o do orçamento. Esse é da LDO. A parte dos capítulos tá. com as matérias de infraestrutura, de saúde, de coisa, vai ser no Entendi. orçamento em outubro. Entendi. Essa daqui são matérias mais técnicas, Feitosa. Certo? Então, vamos passando aqui e a gente vai fazendo. Certo? A gente tem o capítulo 1 e o capítulo 2, que são as disposições preliminares e das prioridades e metas da administração pública estadual. Tem aqui o deputado Rodrigo Farias. Sim. Eu vou falar todos e depois... Pronto, pode ser. Vamos. É porque a gente não distribui... Tá. Bota no grupo. Bota no grupo para eles verem, porque fica melhor para eles olharem. Capítulo 1. E o capítulo 1 são disposições preliminares. O capítulo 2, das prioridades e metas da administração pública estadual. Esse é um bloco. Das prioridades e metas da administração pública estadual. Capítulo 3, que é outro bloco, da estrutura e organização dos orçamentos. O terceiro bloco, capítulo 4, das diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos do Estado e suas alterações. E aí inclui a seção 1, que define o objeto e conteúdo da programação orçamentária. O próximo bloco inclui a seção 2 e a seção 3, que fala o seguinte: das transferências voluntárias, a seção 3, das disposições sobre recursos orçamentários para poderes legislativo, judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Será 6. No bloco 6. Deixa eu só numerar aqui para ele dizer direito. 1, 2, 3, Eu mandei uma foto agora. 4. O bloco 4, se lembra? É o bloco 4. O bloco 5, ele inclui a seção 4 das alterações orçamentárias, a seção 5
da descentralização de créditos orçamentários e transações entre órgãos integrantes do orçamento fiscal. A seção 6, que já é o bloco 6, a seção 6 das transferências de recursos públicos para o setor privado, e a seção 7 do regime de execução das programações incluídas ou acrescidas por emendas individuais. O bloco 7, ele inclui o capítulo 5 da lei, que trata sobre as disposições relativas às despesas do Estado com pessoal e encargos sociais, o capítulo 6 das disposições sobre alterações na legislação tributária do Estado. O bloco 8, ele inclui o capítulo 7 da política de aplicação dos recursos da Agência de Fomento do Estado de Pernambuco, o capítulo 8, que trata sobre as disposições gerais, anexos de metas fiscais e anexos de riscos fiscais. Vamos fazendo aqui a distribuição, e aquilo que a gente tiver incompatibilidade, a gente faz o sorteio. Pode ser? Vamos lá. O bloco 1, que trata do capítulo 1 e o capítulo 2. Deputado Rodrigo Farias. Capítulo 2, bloco 2. Bloco 2. Ele está preocupado com... Bloco 2, capítulo 3. Deixa eu ver. Deputada Socorro. Bloco 3, capítulo 4. Das diretrizes para elaboração e execução dos orçamentos do Estado e suas alterações. Deputado Luciano Duque. Bloco 4, seção 2, né, e a seção 3. Deputado Henrique, deputado Sileno. Sorteio. Quer isso ou pode ser fácil? Aí só não coloca num sorteio Socorro e Rodrigo. Socorro, Rodrigo e Luciano, que já foram contemplados. E eu também, isso. E manda brasa aí. Luciano ficou com 3. Heriberto Filho. Você é bom de sorteio. A gente excluiu do sorteio Luciano, Socorro e Fabrício, porque já estavam contemplados em outros blocos. Bloco 5, seção 4, das alterações orçamentárias, e a seção 5 da descentralização de créditos orçamentários. Pode ser, deputado Sileno? Bloco 6, seção 6 e a seção 7, das transferências de recursos públicos para o setor privado e do regime de execução das programações incluídas ou acrescidas. Deputado Feitosa? Deputado Feitosa. Quer o próximo? Então, quem faltou aqui ainda? Henrique? Pronto, então o Henrique fica com o bloco 5, certo, Henrique? Pronto, e... Não, é Sileno, peraí. Henrique fica com o bloco 6, Sileno com o bloco 5 e Feitosa com o bloco 7. Quem falta ainda aqui? Pode repetir? Pronto, Diogo, ele não pode estar presente, mas ele ligou que se pudesse contribuir, eu vou botar Diogo no último, pode ser? Pronto, então, fechado, né? Então, só para bloco 1, Rodrigo Farias. Bloco 2, Socorro, deputada Socorro. Bloco 3, deputado Luciano Duque. Bloco 4, deputado Heriberto Filho. Bloco 5, deputado Sileno. Bloco 6, deputado Henrique. Bloco 7, deputado Feitosa. E bloco 8, deputado Diogo. Pronto? Fechado? Pronto. Agora vamos passar para a discussão dos projetos. Hoje foi comprida, viu?
Vamos lá, mas já está terminando aqui. Passamos à discussão dos projetos. A discussão do projeto de lei complementar número 2039 de 2024. Aqui com a emenda, tá? Com a emenda modificativa, com a relatoria do deputado Rodrigo Farias. Parecer pela aprovação, senhora presidente. Pronto, o parecer do relator é pela aprovação, coloco para discussão, não tendo quem queira discutir, coloco para votação, aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar número... Esse aqui foi retirado? Pronto. O projeto de lei complementar número 2087, ele foi retirado de pauta na Comissão de Justiça e aqui também. Projeto de lei ordinário número 2036, de 2024, de autoria do Poder Executivo, com a relatoria do deputado Rodrigo Farias. Parecer pela aprovação, senhora. Obrigado, deputado Rodrigo Farias. Coloco o parecer do relator para discussão, não tendo quem queira discutir, coloco para votação, aprovado por unanimidade. Projeto de lei ordinário número 2088, de 2024, de autoria do chefe do Poder Executivo, com a relatoria do deputado Coronel Alberto Feitosa. Vou dar na próxima reunião, presidente. Está no prazo. Esse é o do... Esse é o do ajuste? Esse aqui. Deixa eu só olhar para aqui. Até o dia 9, parecer. Quer na próxima? Quer... O prazo é dia 9? dia 9, né? Vamos cumprir o prazo. Então, vamos lá. Esse aqui não. Projeto de lei ordinário número 2089, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao BNDES. Deputado Heriberto Filho. Vamos cumprir o prazo. Eu estou estudando, diante da apresentação dos secretários hoje, uma possibilidade de emenda. Como é? Projeto de lei ordinário número 2090, de 2024, autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito externo com o BIRD, né, Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, com garantia da União. A relatoria do deputado Isaías, deputada Socorro. No mérito é pela aprovação, senhora presidente. Coloco o parecer para apreciação, não tendo quem queira discutir, coloco para votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei ordinário número 2112, de 2024, de autoria da chefe do Poder Executivo, a relatoria do deputado Isaías Regis, na ausência dele, deputada Socorro. No mérito é pela aprovação, senhora presidente. Coloco para discussão, não tendo quem queira discutir, coloco para votação, aprovado por unanimidade. Tem outra ainda aqui. Projeto de lei ordinária número 2113, de 2024, de autoria do chefe do Poder Executivo. A relatoria era do deputado Caio Manissoba, na ausência dele, deputado Luciano Duque. Pela aprovação. O parecer do relator é pela aprovação. Coloco para discussão, não tendo quem queira discutir, coloco para votação, aprovado por unanimidade. Não tendo mais nenhuma matéria, nenhum projeto a ser distribuído ou discutido, encerro essa reunião e convoco a próxima para a próxima terça-feira, dia 13, né? Terça-feira, dia 13. E aí, provavelmente, a gente vai ter a audiência pública da LDO e aí a gente vai ter a discussão dos projetos que foram retirados de pauta hoje. Eita, assinar, né?